para você que não conhecia a bandeira imperial, é justamente essa que está na sua tela, tá? Lembrando também, pessoal, que esse período que nós estamos vendo, o período, então, joanino, tá? Ele ainda pertence ao período colonial, tá certo? O período colonial, ele só termina de fato, em 1822, tá? Entretanto, todavia, algumas fontes colocam que o período imperial, que o período colonial, ele termina, pessoal, no ano de 1815, tá? Por conta ali da elevação do Brasil à parte integrante do Reino Unido de Portugal e Algarves. Quando o Brasil, então, ele se torna independente. Porém, pessoal, se você for observar, ainda existem laços com Portugal, tá? Dos quais só são rompidos no dia 7 de setembro de 1822, tá? Então, tá certo? Tudo bem que eu e nada somos nada, tá certo? Mas eu acredito e sempre falo e sempre falarei que esse período joanino, que o período colonial acaba no dia 7 de setembro de 1822, tá? Entretanto, todavia, pessoal, esse período entre 1808 a 1822 é o que marca, então, a presença da família real portuguesa aqui em terras brasileiras, tá? É o período, então, do qual Dom João VI governa a metrópole, só que aqui da colônia, tá? Só que aqui no território brasileiro, tá? Até porque, pessoal, houve essa transferência da corte portuguesa para as terras coloniais, tá? Devido, então, àquele bloqueio continental realizado em 1806 pelo Napoleão Bonaparte, tá? Do qual tentava ali impedir com que os países europeus comercializassem com a Inglaterra, e Portugal tentou manter a neutralidade até onde ele conseguiu, até onde ele levou, tá certo? No banho-maria, vamos dizer assim. Entretanto, todavia, era necessário fazer ali uma escolha. Ou rompia laços com a Inglaterra e arcava com as questões econômicas, ou entrava em conflito com os franceses para manter esses laços com a Inglaterra. Óbvio, pessoal, que a coisa que degringolou, tá certo? E Portugal escolheu, então, permanecer com os laços econômicos com os ingleses, tá? Que já vinham desde muito tempo, por conta ali do Tratado de Methuen, o Tratado de Pano e Vinho, certo? Que estabelecia uma relação entre os dois. Tanto é, pessoal, que em novembro de 1807, tá? Nós vamos ter essa transferência, ou, para algumas fontes, a fuga da família real para as terras aqui, para as terras, então, coloniais brasileiras. Aqui, isso vai depender muito da fonte que você observa, pessoal, até porque, tá certo, quando se fala em transferência, é algo positivo. Porém, para muitos portugueses, foi algo extremamente negativo ver o seu rei partir, ver, então, o seu rei abandonar a nação, certo? Deixá-la ao léu, deixá-la, então, à própria sorte, tá? Então, para alguns vai ser fuga, para outros será transferência, tá? Tranquilo? Aqui, pessoal, não importa o termo, se é fuga ou se é transferência, tá? O que importa é que você observará algo extremamente inédito na história mundial, tá? Nenhuma outra nação fez tal coisa, nenhuma outra monarquia fez tal coisa. Então, enquanto em perigo, ela se transferia. Aqui, pessoal, a gente também tem que lembrar o seguinte, nós temos que lembrar uma máxima, tá? Atribuída, a um rei francês, chamado, então, o rei Luís XIV, que ele fala o seguinte: o Estado sou eu. Então, enquanto o rei estiver vivo, enquanto a rainha estiver viva, o Estado está vivo. Não o Estado só o governo, certo? Mas o Estado, a nação, tá? Estará ainda viva. Não é à toa, entre outras questões, pessoal, e colocando aí, salvadas as proporções, não é à toa que em qualquer momento ali de perigo nos Estados Unidos, eles acabam escondendo o presidente. Porque enquanto o presidente estiver vivo, existe ainda os Estados Unidos, certo? A mesma coisa é adotada, por exemplo, no Brasil. Se o Brasil entrar em caso de guerra ou tiver algum atentado terrorista, Deus me livre e guarde, algo do gênero, certo?
eles vão sumir com o presidente. Pode ter certeza, eles vão colocar em algum lugar extremamente seguro que pouquíssimas pessoas sabem, tá? Para que a nação continue existindo, tá? Tranquilo? Para que ele possa, então, promover essa mudança, né? Ou esse resgate. E aqui, pessoal, não é nada diferente. Como houve essa transferência, tá certo? Portugal continuava vivo, certo? Portugal ainda existe. Mesmo com a invasão das tropas napoleônicas nesse território, Portugal ainda existe. Portugal ainda resiste, aliás, tá certo? Entretanto, todavia, quiçá, não foi apenas a família real que se dirigiu para o Brasil. Tá? Outras pessoas também vieram junto, tá? Como, por exemplo, a nobreza portuguesa. Então, quem faz parte ali da corte, os grandes amigos de do rei, né, vieram nessa empreitada com ele. Óbvio, pessoal, que toda e qualquer viagem realizada naquele período já era difícil, certo? Já era incômodo, né? Imagine, então, algo que foi feito às pressas, algo que foi feito do dia para a noite, e algo que foi interrompido, porque a população portuguesa queria adentrar aos barcos. Ela não queria ficar, porque ela não sabia o que Napoleão ia fazer, certo? Então, quando houve essa tentativa, né, de invadir os navios, os caras picaram a mula, os caras saíram fora. Né? Então, quanto mais rápido ir embora, melhor vai ser, tá? Tranquilo? E isso leva, né, a uma série de dificuldades durante a viagem. Entretanto, todavia, quiçá, eles chegam, tá? Superando todos os obstáculos aí, eles chegam, tá? Entretanto, a frota se separou, tá? A esquadra, então, de Dom João, ela para em Salvador e o restante desce para a capital, que é o Rio de Janeiro. O que seria um pouco mais lógico, certo? Você ir para a capital. Porém, Dom João faz essa parada estratégica em Salvador, pessoal, até porque Salvador ainda tem um certo prestígio, certo? Salvador ainda tem aquela áurea de ser a antiga capital, ainda tem a áurea de ter os grandes latifundiários, ainda tem a áurea, né, e a importância política. Não é à toa que ele para ali. Sem contar também a questão dos comerciantes. Também é importante parar nesse local, pessoal, porque é o mais próximo, vamos dizer assim, tá? Que você tem ali, né, o ponto mais próximo entre o Brasil, entre a colônia e a Europa, tá? Então, de fato, era um local estratégico parar. E ali, Dom João VI realiza sua primeira medida, que é a abertura dos portos a todas as nações amigas, tá? E realizado, então, no ano de 1808, ele abre os portos a todas as nações amigas, tá? Isso significa, então, todos aqueles que não estão vinculados à França, todos aqueles que não apoiam, então, o seu arqui-inimigo, Napoleão, tá? Se bem que, pessoal, quando nós falamos em abertura dos portos a todas as nações amigas, entenda Inglaterra, tá? É importante comercializar com os ingleses, tá? E isso, pessoal, fica muito mais evidente, isso fica muito mais claro com os tratados realizados entre Dom João e Inglaterra em 1810, tá? Tranquilo? Até porque, pessoal, em 1810 você terá aqui o Tratado de Navegação e Comércio, do qual estabelecia o imposto mais baixo para a Inglaterra. A Inglaterra pagaria, então, 15% de taxa e as outras nações ditas como amigas pagariam 24% de taxa. Tá? Ou seja, é um claro favorecimento aos ingleses. Até porque também a Inglaterra ajudou, né, Portugal a sair de lá, vir para cá, escoltou, está protegendo. Sem contar também que a Inglaterra necessita comercializar, que a Inglaterra necessita vender as suas mercadorias, uma vez que a Europa está fechada, uma vez que a Europa está passando por períodos de guerra. Então ela tem que escoar essa produção para algum lugar. No caso, o Brasil.
Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, a abertura dos portos a todas as nações amigas, ela traz uma outra questão embutida nela, tá? Que é o fim do pacto colonial, que é justamente aquele pacto que falava que a colônia deve suprir as necessidades da metrópole, que a colônia só pode comercializar com a metrópole. É um monopólio exclusivo, determinado e imposto pela metrópole em cima da colônia. Se agora o Brasil, a colônia portuguesa aqui na América, pode comercializar com todas as nações amigas, então logo acabou o pacto colonial. Logo, deu um certo alívio, vamos dizer assim, econômico, certo? Para os colonos. Deu, então, uma esperança, vamos colocar dessa forma assim, né? Deu uma esperança de liberdade econômica para esses caras. Porque agora eles podem comercializar com outras nações. Eles podem, então, realizar esse comércio. Tá? Então, isso é também importante. Isso também é impactante. Tá? Porque dá esse gostinho de liberdade, dá esse gostinho, então, de metrópole para o Brasil. Tá? Mesmo antes dessa elevação. Ainda, como eu estou falando, ainda no ano de 1810. Tá? Tranquilo? Outras realizações, outras medidas, pessoal, também foram tomadas por Dom João, tá certo? Como as propriedades reais, tá certo? Era importante que essa corte portuguesa morasse em algum lugar, tá? Então ele foi pintando nas portas das melhores casas do Rio de Janeiro um P e um R, do qual se tratava, do qual então significava propriedade real. Porém, como as pessoas deveriam sair de suas casas, no popular ficou o P e o R de prédio roubado, né, de propriedade roubada. Porque antes era a minha casa, aí veio a família real, né, e confiscou a minha casa para entregar para um português. Pô, é sacanagem, tá certo? Mas vamos fazer o quê, né? Segue o jogo, tá? Outra medida muito importante de cunho econômico, pessoal, foi o Alvará de Liberdade Industrial, dando, então, a oportunidade para que o Brasil, para que a colônia, então, portuguesa aqui na América, pudesse, então, estabelecer as suas manufaturas, pudesse, então, pensar nessa questão. Até porque, se outrora, as manufaturas ficavam em Portugal, ficavam na metrópole, mas a metrópole agora não está necessariamente sob controle de Portugal, porque a França invadiu, eu tenho que transformar essa matéria-prima em um produto em algum lugar. No caso, aqui no Brasil. Então, começa a ser estabelecido esse processo de manufaturas aqui no território brasileiro. Sem contar também, pessoal, outras criações, outras invenções, outros desenvolvimentos, tá? Muito ligados ali à questão do entretenimento, né? A criação do Jardim Botânico, a criação de teatro, Biblioteca Nacional, a imprensa régia, tá? Para que as pessoas pudessem se mantendo informadas. Questões também políticas e econômicas, como a criação do Banco do Brasil, a Casa da Moeda, porque era necessário promover essas mudanças econômicas. O Brasil, então, está evoluindo. O Brasil, então, está com uma cara melhor, vamos dizer assim, do que antes da família real. Tá? Até porque exige esse processo. Tá? A família real, ela necessita de tudo isso. A corte necessita de tudo isso. Essas mudanças, essas modificações econômicas e políticas necessitam de inovações, de criações, de desenvolvimento. E é isso, então, que Dom João vai fazendo pouco a pouco. Só que tem um pequeno problema nisso tudo, tá certo? Até então, a colônia ainda era colônia. Mesmo que exista a presença real aqui, ela não deixou de ser colônia. Ela não passou a ser metrópole do dia para a noite. Ah, porque o rei está aqui e virou metrópole? Não. Ela só se tornará metrópole em 1815, tá certo? Com a elevação da colônia para parte integrante do Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, significa que agora Portugal, né, o Reino Unido de Portugal e Algarves e Brasil.
Você tem mais uma parte. Ou seja, agora sim o Brasil sai desse estágio de colônia e entra no estágio, então, de metrópole, certo? A partir do ano de 1815. Então, essas mudanças que foram feitas antes, essas inovações, essas adequações e etc., etc., foram dando uma nova cara para o Brasil. E aqui, pessoal, o Brasil está quase independente, vamos dizer assim, ou pelo menos ele se sente independente, porque ele pode comercializar com quem ele quiser. Ele agora tem uma autonomia política que antes ele não tinha. Ele tem uma série de desenvolvimentos, ele tem uma série, então, de criações novas, dando uma cara melhor para a colônia. Aliás, agora não é mais colônia, tá? Agora é parte integrante do Reino Unido de Portugal e Algarve, certo? Tranquilo? Tanto é, pessoal, que após essa questão, tá certo? Após essa elevação, no ano de 1816, Portugal então chama uma missão artística da França. Da França. Perceba, pessoal, que o problema não é a França em si. O problema era Napoleão. Como Napoleão veio a cair definitivamente na Batalha de Waterloo em 1815, tá certo? Então, logo, tranquilo. Acabou então esse problema, tá? Com a França. E por isso ele convida essa missão artística para se estabelecer no Brasil, para mostrar então as belezas brasileiras, certo? Para elevar essa cultura dentro da colônia, entre aspas, tá? É nesse mesmo ano também, pessoal, que infelizmente a rainha Dona Maria I veio a falecer. Tá? Então, o príncipe regente Dom João se torna agora, de fato, rei de Portugal. Tá? Até então, ele era príncipe regente. Tá? Até porque Dona Maria I, considerada então como uma rainha louca, né, estava afastada por problemas de saúde, como já dito, ela era louca, tá? Então ela foi afastada, mas ela não perdeu a coroa. Quem fica no seu lugar, tá, é o seu filho, Dom João, que vem a se tornar então o Dom João VI após a morte após a morte da rainha, após a morte então de sua mãe, tá? Tranquilo? Infelizmente aí, né, a dona rainha aí veio a falecer, tá? Não é uma notícia agradável para ninguém, né? Falar que alguém morreu, tá certo? Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, o Brasil, ele começa a se estabelecer, mas quem não gosta nada disso são os portugueses, tá? Até porque, pessoal, se a gente for pensar, fala assim, mas peraí, pessoal. O grande inimigo de Portugal era Napoleão. Napoleão caiu. Então, por que a família real não volta? Por que a família real não sai daqui? Certo? Então, logo, a própria corte metropolitana começou a pensar nessa questão. Eu quero que meu rei volte. Eu quero a família real aqui. Eu quero a família real aonde, de fato, ela tem que estar. Alguns colonos, pessoal, também não gostavam da presença de Dom João VI no Brasil. Tanto é que irá estourar aquilo que a gente chama de revolta pernambucana, tá certo? No ano de 1817, em Pernambuco, tá certo? Estoura esta revolta, tá? Uma revolta emancipacionista, liderada ali, mas entre as personalidades famosas, o tal do Frei Caneca, tá? Pedindo, então, um autoritarismo menor, pedindo, então, uma menor interferência da corte na economia, pedindo, então, um governo mais liberal, né, seguindo, então, aqueles moldes iluministas e etc, etc. Então, perceba que existem críticas dos dois lados, mas, obviamente, na metrópole, o negócio é mais embaixo. Na metrópole, a crítica é mais profunda. E existe um outro motivo pelos quais os portugueses querem, então, a volta da família real para Portugal. Não é apenas para ter ali o seu rei no local. Não é apenas por causa disso, certo? A gente tem que reparar o seguinte, Portugal
escolheu a colônia aqui na América porque ela era a melhor colônia, porque ela tinha a melhor infraestrutura para receber a corte portuguesa. Ela era a mais rica devido àquele processo aurífero lá do começo do século XVIII. Então ela tinha toda essa infraestrutura. Então, logo, se Dom João não voltar, como é que o Brasil será recolonizado? Como é que Portugal vai ganhar dinheiro em cima do Brasil? Porque agora, como parte integrante do Reino Unido de Portugal e Algarves, não tem mais motivo, razão ou circunstância do dinheiro sair do Brasil e ir para a metrópole. E ir, então, para Portugal. Porque a metrópole é aqui também. Então o dinheiro fica aqui. E Portugal quer que o dinheiro vá para lá. Então, logo, o dinheiro está onde o rei está. Então o rei volta, o Brasil será recolonizado, certo? E o dinheiro volta a circular em Portugal. Então, olha o trâmite que está por detrás desta questão. Tanto é que, pessoal, no ano de 1820, irá estourar em Portugal a tal da Revolta Liberal do Porto, tá? Do qual colocará do qual formará as cortes portuguesas. Tá? Seria, pessoal, entre aspas, vamos dizer assim, ou seria, para ficar mais fácil para a gente, uma espécie de parlamento, tá? Do qual irá redigir uma carta constitucional, que irá redigir, então, essa Magna Carta, tá? Essa declaração de direitos, né? O que acontece lá na Inglaterra em 1689, está acontecendo agora em Portugal. Eu vou construir, então, essa Constituição, para que nesta nova lei estabeleça, então, a seguinte questão: uma monarquia constitucional, uma monarquia que tenha um poder limitado, onde o parlamento, onde os civis é que mandam, e não uma decisão monocrática, e não uma decisão autoritária, não uma decisão absolutista, como está acontecendo nesse exato momento. Tá? Tranquilo? Então, essa Revolta Liberal do Porto, pessoal, ela estabelecia justamente isso. Então, para que tudo isso funcione, é necessário fazer, então, com que a família real volte para Portugal. Para que ele coloque, então, em prática, para que ele coloque, então, em funcionamento o seu desejo de recolonizar as terras brasileiras. Aqui, pessoal, o Dom João, ele foi muito safo, ele foi muito inteligente, certo? Ele foi genial, vamos dizer assim, tá? Ele observou o cenário, tá? E ele viu que não daria muito certo recolonizar o território brasileiro. Até porque também, pessoal, a gente tem que lembrar a seguinte questão. No início do século XIX, tá, a América Latina começa a passar por um processo de independência. Surge, então, uma série de movimentos de emancipação dentro daquilo que a gente conhece como América Espanhola. Tá? Então, o México começa a questionar a autoridade de sua metrópole. Nós temos que lembrar que lá no século XVIII, os Estados Unidos já se torna independente em relação à sua antiga metrópole, que é a Inglaterra. O Haiti, tá certo? Já tá independente. O México já está brigando com isso. Todo mundo, então, começa uma série de manifestações, começa, então, a pipocar essas ideias republicanas, essas ideias iluministas, começa, então, a pipocar uma série de movimentos pró-independência da América. Então, libertando esses territórios de sua antiga metrópole. E aí você soma esse contexto, certo? Com todas as realizações do Dom João VI. A abertura dos portos, certo? O tratado com a Inglaterra, a elevação, os desenvolvimentos urbanos, certo? Que ele vai promover, os desenvolvimentos sociais, os desenvolvimentos econômicos,
Então ele dá uma série de fatores, ele dá uma série, então, ele faz uma série de medidas que deixa com que o colono aprecie a vida de ser livre, aprecie, então, a vida de ser independente. Então, você acha mesmo que o Brasil vai aceitar de boa se transformar em colônia? Voltar ao estágio como ele era antes, lá em 1807, antes da chegada das cortes portuguesas? Dificilmente, mas jamais ele vai fazer isso. Jamais. As cortes portuguesas se equivocaram nesse pensamento. E aqui, pessoal, antes de partir, antes de ir embora, tá certo? Dom João VI vira, então, para o seu filho, até então Pedro, tá? Então, depois da independência, aí sim, né? Dom Pedro I e tal, tá certo? Mas ele vira, então, pro Pedro e fala, ó, Pedrão, você vai ficar aqui, então, tá certo? Como príncipe regente, tá? E aí ele solta, né, a célebre frase, né? Se o Brasil se separar, antes que seja para ti, que há de me respeitar, do que para algum destes aventureiros. Peraí, professor, não entendi. Vamos lá, ó. Então vamos lá, vamos entender aqui. Dom João VI deixou o próprio filho como príncipe regente no Brasil, certo? Para que, se houvesse um processo de independência, que esse processo fosse conduzido por Pedro, que é filho de Dom João, tá? E que possivelmente e futuramente fará um acordo com o seu pai, porque ele o respeita, né? Terá laços estreitos com Portugal, por conta desses laços familiares. E se Dom João necessitar, pedir, etc., etc., o Brasil se alinhará a Portugal. Tá? Outra questão importante aqui, pessoal, é que se o Brasil se torna independente, Portugal pode perder uma colônia, mas a família de Bragança não perde o trono, não perde o reinado, não perde o território. E para essas famílias, pessoal, monárquicas, era muito importante, então, que você tenha o controle, que você tenha, então, terras. Porque quanto maior é o domínio daquela família, mais importante ela fica. Então perceba, pessoal, como Dom João não agiu impulsivamente, tá certo? Ele pensou tudo isso. A gente pode até colocar aqui que ele é um homem de visão, né? Só um minuto. Que ele é um homem de visão. Porque ele enxergou todos esses movimentos políticos. Tá certo? Ele enxergou tudo isso. Ele falou assim, cara, vai dar muito ruim. Então eu vou garantir o meu. Certo? Eu vou garantir o meu antes que eu perca tudo de vez. Tá? Tranquilo? E de fato, pessoal, começa então a se estabelecer toda essa questão. A família real, então, portuguesa, volta, com exceção do Pedro, tá certo? E, obviamente, quando chegam as cortes portuguesas, o parlamento português fica possesso, fica maluco da vida. Fala, como assim todo mundo voltou e o Pedro tá lá? Porque se o Pedro tá lá, vai começar a dificultar a nossa vida para recolonizar o território brasileiro. Já não vai ser muito fácil. Né? Se o Pedro tivesse aqui, já não seria muito fácil. Com o Pedro lá, fica mais difícil ainda. Fica muito mais complicado. Então, a partir do momento que a família real chega em Portugal, pessoal, começa uma cobrança incisiva para que Dom Pedro I volte para a metrópole. Que abandone, então, o Brasil. Para que ele possa, então, realizar e estabelecer todos os seus planos. Certo? De voltar à família real, de fazer toda essa questão. Certo? E a partir daqui, pessoal, a gente vai começar já a entrar nesse processo de independência. A partir daqui, a gente já começa a adentrar um pouco sobre ali o que é o prelúdio, vamos dizer assim, né? O pré-independência do Brasil. Certo? Porque os acontecimentos entre 1820 até 1822, eles são importantíssimos, tá? Para que a gente entenda a própria independência.
para que a gente entenda o próprio primeiro reinado. Tá? Tranquilo? E aí, então, esse eu vou deixar para a nossa próxima aula, tá? Até porque já falei demais aqui nesse período aqui, tá? Mas eu vou deixar, então, para a nossa próxima aula. Então, e aí, acompanha aí que você vai ter na próxima aula a questão sobre o primeiro reinado. Beleza? Tranquilo? Pessoal, forte abraço, então, a todos e a todas. Muito obrigado por ter acompanhado a aula de hoje. Tá? Forte abraço. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí, tá certo? Que eu respondo o mais rápido possível, tá? E é nozes, tá? Vamos ali e daqui a pouco a gente volta, tá certo? Para daqui a pouco, beleza? Pessoal, valeu então. Forte abraço a todos e a todas.